Graças a Deus, meus filhinhos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que bênção de Deus, hein? Estar com todos vocês mais uma vez. Eu quero falar hoje de um assunto muito importante, porque nessa jornada espiritual que nós estamos atravessando, a Bíblia diz: erreis por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Se Satanás, de alguma forma, ainda tem tido força na vida de algumas pessoas, foi por causa da permissão de Deus. E eu quero falar de um assunto que poucas pessoas têm falado. Por quê? Porque sobre esse assunto que eu vou falar, eu tenho visto muitas pessoas de Deus sofrendo com esse problema. Você sabe que Lucas, quando fala no livro de Atos dos Apóstolos, olha o que Lucas deixou escrito aqui, olha. Atos dos Apóstolos 2, verso 17, parte B. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Meus queridos, o sonho é uma forma muito gloriosa de Deus se revelar ao homem. Por sonho, Deus mostra até pessoas que não são cristãs os planos do inimigo. Eu conheço pessoas que não são evangélicas e têm sonhos. E quando elas contam para nós, percebemos que é um sonho de revelação. É um sonho que Deus está mostrando alguma coisa, Deus está falando alguma coisa com alguém. Como Satanás percebeu que através dos sonhos Deus está se comunicando com os homens de maneira profunda, porque tem mistério de sonho, meus irmãos, que é muito forte. Tem pessoas que quando sonham com alguma coisa, pode acreditar que vai acontecer. Se Deus sonhar dando um sonho, Deus mostrar um sonho dando uma revelação ou um livramento, pode acreditar que vai acontecer. Então você percebe que Deus se comunica com sonhos, com os homens. Isso aconteceu com o rei, em que Daniel deu a interpretação. José também deu a interpretação. Você percebe que eram homens que sonharam, mas que não tinham uma vida com Deus, mas Deus, através do sonho, falaram com eles. Eles não sabiam interpretar, Faraó não sabia interpretar, mas Deus deu a Faraó o sonho. Faraó não sabia interpretar. Você percebe que Faraó não tinha uma comunhão com Deus. E Deus usou o mistério do sonho para falar com ele. Por quê? Porque havia alguém ali que tinha o Espírito de Deus para discernir o sonho. Foi o que aconteceu. Nenhum dos seus homens da elite ou profetas de Faraó pôde interpretar o sonho, a não ser José. E José interpretou o sonho que Deus deu a Faraó. Então percebe que Deus se comunica com os homens, independente deles serem cristãos ou não. Eu conheço muita gente que não são cristãs, mas tem muitos sonhos. E são sonhos proféticos. São sonhos proféticos de Deus para a vida deles, para a vida dessas pessoas. Só que nós temos vivido um tempo terrível. Por quê? Porque Satanás, ao perceber que Deus está comunicando com os homens através dos sonhos, porque está na Bíblia, Satanás conhece a Bíblia. O que ele está fazendo agora? Satanás está atuando em uma área que poucas pessoas conseguem lidar, que é o mistério do sonho. Meus irmãos, você não tem noção o quantas pessoas estão ficando oprimidas,
pelo demônio que entra no sonho. Vocês não têm noção quantas pessoas ficam fracas espirituais quando um demônio atravessa no seu sonho. Pessoas que acabam o casamento quando o demônio entra no sonho, uma vez quando ele entra, a pessoa não consegue entender. Olha só que coisa terrível. O Senhor tem me mostrado assim, dessa seguinte forma: tem muita gente, inclusive, que prega a palavra de Deus, que guarda a santa doutrina, mas o demônio se iranda sobre o teu sonho. Eu tenho uma experiência com Deus nessa área muito grande de sonhos, mas ontem aconteceu algo glorioso comigo. Ontem eu deitei, e quando eu deitei na cama assim, eu via um gato muito grande. Então eu já sabia que Deus queria revelar alguma coisa para mim. Quando eu vi aquele animal grande, eu falei assim: meu Deus, mas esse gato preto grande vindo na minha direção, Deus falou assim: é o demônio que entra no sonho. Expulsa ele, meu servo. Quando eu expulsei aquele demônio, a madrugada foi limpa. Então, o que eu entendi? Eu entendi que tem muitas pessoas que estão sendo visitadas por esse demônio. Só que por não ter autoridade de Deus para expulsá-lo, ele entra no sonho da pessoa. E quando ele entra no sonho da pessoa, ele começa a agir de maneira violenta. Tem pessoas que dormem bem. Quando o demônio entra no sonho da pessoa, trazendo uma turbulência, é claro que o demônio não vai vir no seu sonho de forma de demônio. Ele não vai entrar no seu sonho de forma de demônio, porque você vai saber quem ele é. Então, ele se transfigura, como diz a Bíblia. E é por isso que temos que ficar atento, porque tem muita gente tendo sonhos que parecem sonhos bons, mas na realidade são demônios entrando por trás do sonho, porque ele pode se transfigurar num anjo de luz, diz a Bíblia. E tem muita gente que está tendo sonho dizendo: eu estou vendo um anjo, vi uma bênção, aconteceu alguma coisa, e quando vai ver, é o demônio que está por trás entrando na vida da pessoa. E é terrível porque quem não tem essa autoridade e não tem visão de Deus para ver esse demônio chegar e repreendê-lo, a pessoa deita. Quando a pessoa pega no sono profundo, esse demônio entra. Pessoas que não tinham desejos por pecado, sonha, o demônio entra no sonho dessa pessoa, essa pessoa acorda desviada. Quando não acorda desviada, pelo sonho, o demônio tira as suas forças. Por quê? Porque no sonho, tem muita gente que sonha estando em batalha, em guerra. E esta guerra é real no mundo espiritual. Então, quando a pessoa acorda fraca, sem força para guerrear, literalmente com o corpo cansado, sem força para guerrear, sem força para levantar, para reagir. Então, várias formas Satanás entra no sonho da pessoa. E outra coisa interessante, tem muitas pessoas que dormem bem, passou o dia bem, aí dorme, principalmente ligado a casamento, a família. A mulher e o homem dormem, está tudo bem num dia, quando acorda no outro dia, o jeito daquela pessoa e o temperamento muda. De uma hora para outra o temperamento muda. Pode ter certeza que essa pessoa teve algum sonho e nesse sonho o demônio veio guerreando e atingindo ela nos nervos, na mente, no cérebro, e aí o dia o lar se torna um lar de confusão, de tribulação. Qual é o mistério? O mistério é que as pessoas, por não saberem lidar com isso, não contam nenhum sonho. Às vezes aconteceu uma briga dentro de casa, a pessoa não consegue entender por quê.
Mas quando vai ver, ela sonhou, ou ele sonhou, teve um sonho, e aquele sonho, esse demônio entrou no sonho, atacou ele acorda perturbado. Ela acorda perturbada. Só que um dia antes, estava tudo bem. Então, 99% das brigas e confusões dentro do lar são demônios que estão entrando pelos sonhos. Mas por que, pastor, Satanás agora está entrando pelos sonhos? Sabe por quê? Porque ele descobriu que tem muitas pessoas fechando a porta para ele no pecado do adultério, da bebedice, dos vícios, das drogas, nas roupas. Satanás percebeu, peraí, esse povo está fechando a porta para mim no adultério, nas roupas sensuais, em muitas coisas. E o que sobrou para Satanás? O sonho. O sonho é a porta, é a maior porta que o inimigo está encontrando na vida da pessoa. Porque tem pessoas que foi para a igreja, aceitou Jesus, estão dentro da igreja. Irmãos, eu estou falando com pessoas que estão sendo atacadas, que são cristianas. Eu estou falando com pessoas que servem a Deus e que amam a Deus. Eu estou falando com pessoas que você foi liberta, você foi liberto. Só que Satanás encontrou a porta do sonho. Ele entra no teu sono e, através do teu sono, no sonho, ele começa a implantar em você ataques contra a sua vida espiritual, contra a sua vida familiar. A maioria das pessoas que eu conheço, que mudam de temperamento assim rápido, são demônios que entrou no sonho naquela madrugada que ela dormiu. No outro dia acordou fraca, irada, discutindo. Só que a pessoa não consegue entender o que se passou no sonho. Porque a pessoa não tem um discernimento do espírito avançado para entender a respeito do que aconteceu no sonho. E aí, meus irmãos, Satanás está fazendo uma arruaça na vida da pessoa. Uma arruaça. Satanás está mudando a estratégia, meus irmãos. Tem muita gente que está guardando a palavra no corpo, nas suas vestiduras, mas ainda se libertaram, entre aspas, se libertou, entre aspas, por quê? Porque houve uma libertação, mas de alguma forma Satanás voltou a entrar na vida da pessoa. E tem até pessoa que realmente foi liberta de tudo. Deus libertou a pessoa. A pessoa não fuma, não bebe, não fala mal do seu irmão, anda certinho com as pessoas, paga o que deve, mas o demônio entrou na vida da pessoa e a pessoa está de roupa grande, de blusa até aqui, não corta cabelo, não usa maquiagem, não usa roupa sensual, mas está endemoniada. Porque esse demônio que entra no sonho das pessoas, ele trabalha na psicologia da pessoa. Irmãos, o campo da mente é onde acontecem todas as nossas batalhas. Por isso que Paulo diz, para nós transformarmos pela renovação do vosso entendimento. Quando a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, irmãos, a cabeça é a parte mais importante do corpo. Quando se trata de uma batalha, porque quando Jesus disse assim, que a candeia do corpo são os olhos, por que Jesus estava dizendo isso? Porque quando você olha, vai
para o coração e vai para a mente. A mente dá as ordenanças para você fazer as coisas. Você pode pensar alguma coisa, maquinar alguma coisa no seu coração, mas se a mente não der a ordem para você mexer o braço, mexer a perna, você fica com a mente paralisada. Você já percebeu que quando alguém tem um ataque, um derrame cerebral, o corpo fica paralisado? Porque é a mente que dá a coordenação do que você quer fazer. Eu quero ir para aquela rua. É a mente que está dando a ordem para os seus músculos. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, então eu tenho que entender que a mente humana é a área mais atacada pelos demônios. E não existe homens fortes, homens espirituais, até os apóstolos eram atacados na mente. Porque quando Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Paulo entende que é uma luta contra a carne e o espírito. Porque quando a carne domina, ela manda para a mente os desejos. E aí o homem comete o pecado. Se você tem a mente de Cristo, por mais que o ataque venha, a importância de você ter os dons espirituais, a importância de você ter dom de visão, a importância de você ter principalmente o dom de visão e o dom de profetizar. Paulo fala sobre isso. Buscai todos os dons, mas principalmente o dom de profetizar. Deus me deu a visão. Eu vi o demônio que vinha nos sonhos. E aí eu tenho autoridade para profetizar. E ele foi embora. E meu sono foi glorioso. Mas quem não tem o dom da visão, não consegue ver o demônio entrando no sonho. O demônio entra no sonho. Irmãos, eu conheço pessoas... Sabe qual o problema disso? É que as pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas não querem falar. E por não falar, está sendo vencida. Eu conheço pastores, pastoras, missionários, evangelistas, que pregam a palavra, mas os demônios entram no sonho deles. Fazem relação sexual, fazem eles ficar esquisito, desesperado. Quem ama passa a odiar, quer bem estar perto da pessoa, mas vive brigando. Por quê, bispo? Irmãos, eu estou falando de propriedade. Se o demônio tivesse autoridade para entrar no meu sonho, você acha que eu estaria falando isso? Eu teria vergonha na minha cara para falar sobre isso. Mas eu estou falando de algo que Satanás não domina a minha vida. Porque quem está ligado no Espírito, o Senhor lhe revela. O Senhor lhe mostra. Meu servo Satanás está vindo na madrugada. Meu servo, olha aí o demônio vindo no sonho. Aí você usa a autoridade e ele tem que ir embora. Ele é paralisado. Você não acha que eu não sou atacado? Você acha que eu não sou atacado? Eu sou atacado. Mas quando o inimigo quer vir no sonho, o Espírito de Deus sempre me mostra, como me mostrou nessa madrugada, meu servo, olha aí ele vindo no sonho. Eu levantei a mão, dei uma palavra só, falei, Satanás, eu já te vi, vai embora. Irmãos, eu tive um sonho glorioso. Glorioso. E quem não tem esse discernimento, precisa estar perto de pessoas para orientar, concernente a isso. Tem pessoas que você usa roupão, manga longa, não corta cabelo, não usa pintura, mas nem você mesmo conhece você, porque uma hora você está bem, outra hora você está mal. Quando eu acordei ontem pela manhã, eu falei com Deus assim, Senhor, o que está acontecendo nesse dia? Alguma coisa está acontecendo.
Porque o espírito de um profeta, eles são os primeiros a sentir o que acontece no mundo espiritual antes de se manifestar. É por isso que os profetas do passado eram aqueles que tocavam trombeta, dizendo, vai acontecer isso. Se vocês orarem, Deus vai livrar isso. Não vai acontecer isso, porque ele sabia no mundo espiritual primeiro do que muitas pessoas. Mas pastor, o senhor está me mostrando como funciona esse demônio. E como vencê-lo? Assim como você precisa, para entrar numa área de trabalho, conhecer a área, você deve conhecer também. Porque o que tem de pessoas boas, pessoas de Deus, que Satanás entra no seu sonho e trava a sua vida financeira. Ele é um cristão. Você já viu um monte de cristão, pessoas de Deus, que dizem, a minha vida financeira está uma ruína. Ver o ímpio prosperando, mas ele comendo o pão que o diabo amassou. E a pessoa uma hora não aguenta, a pessoa fala assim, não aguento, meu Deus, onde tu estás? Quando o oculto é revelado, porque enquanto você não sabe de nada, Satanás domina a sua vida. Mas quando você descobre por onde ele está entrando, aí os planos dele têm que mudar. Ele muda a estratégia. Porque ele sabe que você agora sabe qual é a área que ele está utilizando para vencer você. Então não adianta ficar dizendo assim, Senhor, eu sou uma santa mulher de Deus, eu sou um santo homem de Deus. Só isso não adianta, minha irmãzinha. Paulo diz, buscai os excelentes dons de Deus, mas o principalmente o de profetizar. Porque quando você profetiza, quando você recebe o dom da profecia, você recebe a conexão com o Espírito. Tem muita gente que fala, não, eu não quero dom de revelação, não quero dom de profecia. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe. Porque quando você recebe os dons proféticos, você fica sensível. O próprio Deus, por exemplo, você buscou os dons da profecia, os dons da revelação. Senhor, eu preciso desse dom. Eu preciso do dom de profetizar. Eu preciso dos dons da revelação. Quando o anjo traz esses dons para você, você fica sensível. Alguma coisa Deus coloca em você que você fica sensível ao mundo espiritual. Tudo antes de acontecer você sabe, você começa a sentir. De início você não sabe o que está acontecendo. Você às vezes tem uma tristeza por dentro de você. Às vezes você quer estar só no canto. Você não consegue entender. Parece que o dia está uma batalha. É porque essa pessoa está sensível ao que está acontecendo no mundo espiritual primeiro. Porque tudo acontece no mundo espiritual para depois se manifestar. Lembra de Daniel quando orou 21 dias? Daniel sentiu a batalha, irmãos, e ele se pôs a orar constantemente, porque Daniel era um profeta de Deus. E ele sentiu que alguma batalha estava acontecendo, então ele começou o primeiro dia, foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, foi o quinto, e ele sentiu, porque ele estava naquela sensibilidade do Espírito, ele sentiu que alguma coisa estava acontecendo, e ele que era necessário ele manter-se em oração, e foi o que aconteceu. Quando o anjo atravessou, o anjo mensageiro disse, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a orar, foram ouvidas suas orações. Porém, o príncipe da Pérsia se pôs a lutar. E Deus teve que mandar o anjo Miguel para guerrear. Olha, aonde o anjo Miguel guerreou com o príncipe da Pérsia, que era o demônio? Aonde? Você sabe aonde? Nas regiões celestiais. Então, tudo primeiro manifesta no mundo espiritual. Então, existe a batalha mais importante que é no mundo espiritual. Se no mundo espiritual tu não vencer essa batalha, a sua vida é uma derrota. A minha vida é uma derrota.
e a vida de qualquer um, por mais santo que seja nessa terra, é uma derrota. Porque para você vencer esta batalha espiritual, o fato de você ser uma pessoa santa não lhe vai fazer você vencer isso. Porque tem muita gente muito santa que parece que tem um espírito que assombra aquela pessoa. Ele é santo demais, mas tem um espírito ao contrário. Ela é santa demais, mas tem uma língua venenosa. Já viu? A irmã com a saia até lá embaixo, que a língua contamina uma fazenda inteira com aquele fogo de veneno. Agora você entende por quê, né? Agora eu estou entendendo porque ontem o Senhor me deu o dia inteiro esta revelação. Porque essa revelação vai mudar a vida de muita gente. Muita gente. Você que não tem, você deve buscar. Todos devem buscar os dons das revelações, os dons da profecia. O mistério profético você deve buscar. E a cada dia eu percebo a grandeza de Deus que manifesta na vida daqueles que têm esse mistério de Deus. Porque quem não tem esses dons da revelação e o mistério profético na sua vida, são pessoas de Deus também, mas não tem aquela, entende? Aquela sensibilidade de perceber que alguma coisa está acontecendo. Quando vai ver, a própria pessoa, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, já bateu a cara na parede, já fez coisa errada, já falou o que não deve, já brigou, já quebrou o pau, já xingou, já fez um monte de coisa. E quando vai ver, ai Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia da minha vida. É assim. É assim que acontece. Então, quando Paulo diz, buscai os excelentes dons de Deus, mas principalmente o de profetizar. Tem um mistério, no mistério profético, irmãos. Tem um mistério na vida daquela pessoa que recebe mistério profético. Essa pessoa fica sensível. Tudo que começa a ter uma turbulência no mundo espiritual, o corpo sente. O espírito do profeta sente. O espírito da pessoa sente. A pessoa fala, meu Deus, alguma coisa está acontecendo e o Espírito de Deus vai... Sabe, meus irmãos, irmãos, é muito forte isso. Pode perceber, a maioria das pessoas que desprezam os dons das revelações e das profecias são pessoas nécias. Toma atitude de qualquer maneira. Toma. Não se preocupa muito com o que está fazendo. Toma decisões assim, ó, do arco da velha. Quando vai ver, já tomou. E aí depois fala, meu Deus, como eu pude, eu sou um santo homem de Deus, tomei essas decisões. Só que uma vez, quando você recebe os dons proféticos, você deve alimentá-los. Porque tem pessoas também que têm os dons proféticos, mas também são pessoas nécias. Vive cocheando em dois pensamentos, tem atitudes de loucas, tem atitudes desprovidas de um santo ou de uma santa mulher de Deus. Por quê? Porque não alimenta o mistério profético. Como você alimenta o mistério profético? Vou lhe ensinar agora. Você recebeu os mistérios proféticos, você recebeu o dom da revelação, o dom de profetizar, você recebe as mensagens proféticas de Deus, mas tem hora que você fica como uma pessoa louca, toma umas decisões doidas. Sim, você pode ter recebido sim os mistérios proféticos, só que você não está alimentando esses mistérios proféticos. Como você faz para alimentar esse mistério profético? O Senhor me ensinou e eu quero ensinar a você. Só que será no próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou lhe ensinar como ativar os mistérios proféticos na sua vida. Para que você tenha um câmbio profundo, uma mudança de vida. Uma mudança
mudança forte no espírito. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Então você entende, igreja? Entende a importância? Entende a importância de você receber esses mistérios de Deus? Meus irmãos, seja você de que igreja você for, você pode ser até daquela igreja que despreza os dons das revelações e os dons das profecias. Não importa, você deve buscar. Porque você buscando, Deus vai colocar em você um mistério. É como se um termômetro espiritual. Quando alguma coisa começou a acontecer no mundo espiritual, você já detecta. Às vezes leva um tempo para você saber realmente o que se passa, mas é o termômetro. Aconteceu alguma coisa no espírito, você já detecta. E aí você já fica atento com Deus. Sabe, isso é muito profundo. Então tem muita gente que está falando, pode falar mal de bispo, pode falar mal de mim, que eu estou entregando revelação que é adivinhação. Pode falar o que quiser. Porque quem vai me mostrar o contrário do que Deus está me revelando? Porque você conhece a minha vida, um pouquinho dela. Vai aí no YouTube, 3 anos, você vai conhecer a minha vida. Tem alguma marca de dor aí? Procura nos vídeos, são quase 500 vídeos. Tem alguma marca de dor aí? Tem alguma marca de desequilíbrio? Tem alguma marca de maldade? Tem alguma marca de frutos da carne? Não, não tem. Então o que Deus me deu é o que você precisa receber. Sabe o que Deus me mostrou agora? Eu estava em oração agora com você lá no outro canal. E eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Eu estava em oração aqui agora. Eu senti algo no espírito. Eu falei assim, eu vou orar. Deus quer falar alguma coisa. O profeta é assim. Quando a pessoa recebe os mistérios proféticos, ela fica sensível. Querendo ou não, o espírito tem mais força na pessoa. Quando vai ver, eu estava de joelho. Quando eu dobrei o joelho e comecei a orar, eu via eu em visão. Aí eu falei, Senhor, mas eu estou me vendo eu em visão. De repente veio um anjo e colocou um manto assim nas minhas costas. E aí quando eu começava a orar, pedindo a Deus para abençoar vocês, eu via que esse manto saiu das minhas costas e cobriu todos vocês assim, ó. Aí eu falei, Senhor, o que é isso? Deus falou comigo assim como lhe dei esse manto apostólico para você lutar junto com esse povo, para orientá-lo, para dar a direção do meu espírito, para abençoá-los, eu vou abençoar todo esse povo que está recebendo essa cobertura apostólica. Você sabe que quando Deus dá algo para alguém, hoje eu entendi mais claramente porque tantas pessoas, esse dia me ligou uma irmã que nunca falou comigo. A irmã me segue há 3 anos. Ontem essa irmã mandou uma mensagem, ela falou, bispo, é a primeira vez que eu falo com o senhor. Há 3 anos que eu sigo o senhor. E que as suas orações, as suas intercessões, a vida do Senhor, mesmo em distância da minha vida, cambiou minha vida, mudou minha história. A minha casa. Quantos milagres eu recebi, bispo, através da sua oração. Hoje eu entendo. Entende o manto? O manto, irmãos, vai cobrir quem entende, quem é humilde para receber essa cobertura. Quem não é humilde, irmão, vai ficar falando mal de nós, vai ficar sofrendo. Igual o irmão mandou uma mensagem ontem, dizendo assim, bispo, eu preciso que o senhor faça para mim uma oração agora. Eu preciso de uma oração urgente, agora. Liga para mim, bispo. Aí eu mandei uma mensagem para ele dizendo assim, meu filho, pode falar. O cara ficou nervoso. Não, que pode falar o quê? Eu quero oração agora.
não entende o que é uma cobertura apostólica de Deus. Se você ouvir o que Deus está me dando para abençoar a sua vida, nós vamos ver a diferença com o tempo. Quem é você agora e quem é você depois. Esse manto apostólico eu vou dar de graça a você. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: de graça recebeste, de graça dai. Todos aqueles que forem humildes para entrar debaixo dessa cobertura espiritual que Deus tem me dado, vai mudar sua vida. Vai mudar sua história, seu jeito de pensar, de agir. O seu ministério vai subir. Não vai descer, não. Vai cambiar. Cambiar é mudar de vida. É mudar. Literalmente mudar. Eu quero você debaixo dessa cobertura. E todos os meus filhos na fé que compartilhar esse mesmo mistério, compartilhar os vídeos nas redes sociais e Deus encontrar alguém para mudar de vida, Deus vai olhar em você. Deus vai olhar para mim, vai me abençoar, vai olhar você que está sendo samaritano. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é impossível debandai jomanai esconder uma lamparina debaixo da cama. Em outras palavras, é impossível esconder uma luz. Porque as trevas podem ser densas, mas quando chega a luz, não importa o tamanho dela, o lugar onde a luz está ilumina. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Se você fizer parte desse manto apostólico, você que estava em densa escuridão, você que estava dentro da caverna, você que ninguém conhecia, que ninguém olhava para você e falava, esse irmão é uma benção, só olhava para você para criticar, só olhava para ver sua derrota, vão ter que ver a luz de Deus colocar você em evidência. Porque quando Deus reúne um povo, um remanescente, para viver um mover apostólico do Espírito, não é para ficar escondida, não, irmão, é para ser revelado para o mundo. Para ser revelado. Debanda chomanai helbinas. Debai chomandu binai. Isso é muito forte. Agora eu entendo ainda mais, depois dessa revelação que Deus me deu hoje, desse manto que saía das minhas costas e cobria vocês, e eu orava pedindo a Deus vitória. Agora eu entendo por que Deus me levantou no mistério da madrugada, da oração, de quantas vezes com sono levantar de madrugada e acordar e gritar o seu nome e orar por você, por pessoas que eu nunca vi na vida. Porque eu não poderia orar para mim mesmo, irmão, pedir a bênção para mim. Para que ficar orando para vocês se eu não ganho nada com isso? É porque se nós recebemos, nós só damos o que nós recebemos. Quando alguém não gosta de orar por você, não gosta de pagar o preço, é porque não recebeu esse mistério, irmãos. Nós só podemos dar o que nós recebemos. Eu estou lhe dando o que eu estou recebendo de Deus. E eu estou lhe dando de graça, por isso que eu não sinto isso como um peso, como uma cruz pesada. Não. Por isso que eu não sinto isso como um fardo pesado, como muitos sentem por aí. Ah, ficar orando para esse povo? Não, eu vou dormir a madrugada toda, eu vou ficar jejuando por alguém, eu vou comer mesmo com força. É assim que eles falam. E ainda zombam de vocês ainda, né? Se quiser oração, que ore. Ainda zomba ainda. Sabe por quê? Porque não pode dar o que não tem. Não recebeu de Deus, eles não podem lhe dar isso. É simples assim. Assim como 1 mais 1 são 2, eles não podem lhe dar o que não recebeu. Então nós só damos o que nós recebemos, meus irmãos. Não adianta você ficar mendigando para alguém um socorro, se essa pessoa não pode lhe dar a você porque não recebeu esse mistério de Deus para socorrer.
Então você só pode dar o que você recebeu. Eu só posso lhe dar o que eu recebi. Eu quero todos comigo, todos. Agora que eu vi esse mistério pela primeira vez, eu via, irmãos, essa visão de mim mesma. Porque eu sempre tive desejo de ajudar vocês, orar com vocês na madrugada, botar o telefone. Tem pessoa que fala, mas o bispo é doido, botar o telefone no YouTube. Eu nunca tive medo com isso. Eu sempre quis socorrer, socorrer, socorrer. Às vezes até minha esposa fala, meu filho, você está socorrendo demais os irmãos. Tem que olhar um pouco a sua vida, olhar um pouco a sua casa. É verdade mesmo, e às vezes eu me perco nesse mistério. Mas hoje o Senhor me fez ver em visão clara. Eu de joelho dobrado, e o anjo colocava um manto forte assim nas minhas costas, que caía até no chão. Enquanto eu orava, eu empurrava um manto assim por cima das pessoas. Assim. Hoje eu entendi 100% por que eu sou assim com vocês. É porque a gente só pode dar o que nós recebemos. E o que nós não recebemos, nós não podemos dar. Tem pessoas que só querem receber, não é isso? Não é o que você vê nos YouTube da vida aí? Homens que só querem receber, mas não tem paciência para dar a você alguma coisa. Não tem paciência para atender um telefone seu. Eu recebo 300, 400 mensagens todos os dias. Às vezes eu levo tempo para responder uma pessoa. Uma semana, 5, 3, 4 dias. Às vezes eu respondo no mesmo dia. É pela direção de Deus. Mas eu respondo. Mas eu falo com você. Eu não me escondo na caverna. Eu não quero só para mim. Porque se eu recebi esse mistério e eu vou dar a você, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou receber mais de Deus. Tem pessoas que recebeu de Deus e não gosta de compartilhar com você. A fonte vai secar. A fonte seca. Quando você recebe e você entrega, se cumpre o que está escrito na Bíblia. Quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Porém, dá e ser-vos-á dado. Você dá e você recebe mais. Então, quanto mais eu entrego a vocês, mais eu estou cheio ainda mais. A fonte, a cada dia, aumentando dentro de mim. Se eu parar de atender vocês, se eu parar de orar por vocês, se eu parar com a obra de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai secar. O vaso vai ficar tão seco que ele vai começar a rachar sozinho. É o que está acontecendo na vida de muitos aí. O vaso está rachando porque está seco. Está utilizando os dons de Deus para benefício próprio. Uma hora vai secar a fonte. Vai secar e o vaso não vai aguentar ficar sem água dentro. Ele vai ficar tão seco que vai quebrar. Aí vai começar a aparecer. Sabe o que vai começar a aparecer depois que o vaso quebrar? Os rastros de pecado. Os rastros de desequilíbrios. O rastro de vergonha. Vai aparecer, irmão. Vai aparecer. Namanda calabacebina. Tem pessoas sentindo a unção de Deus aí, né? Tem pessoas sentindo a unção de Deus aí? Debandai, cho, mandu, binai, calabai, cho, manai. Você que não viu, volta o vídeo todinho. Missionária Sueli. Missionária Sueli, Deus está me mostrando nas suas mãos. Missionária Sueli, sim. Como Deus é poderoso. Eu sou pastor da Missionária Sueli. E Deus está me mostrando duas pedras bonitas chegando nas suas mãos, missionária Sueli. Os dons de Deus estão sendo aumentados em você, irmã Sueli. Pode chegar no culto e começar a usar a partir de hoje. Debandai, tchou, manai, tchou, mandu, binas. E mas dessas pedras preciosas que é o dom de Deus, missionária Sueli, sabe o que é? A sua visão está sendo aberta como nunca. Você começa a ver coisas, irmã Sueli, que até você vai ficar assustada com o que você vai ver.
Debandai chomanai. Dehai chomanai. E o segundo, sabe o que é o segundo, missionário Sueli? Deus, eu estou vendo você em visão, missionário Sueli. E você fecha os olhos e começa a profetizar. Quando você vai ver, voltou em si, você já profetizou, já falou tudo que Deus mandou. Terra, subnai chomanai. Missionária Sueli, a ovelha minha. Pergunta a ela se a vida dela não começou a mudar depois que ela entrou debaixo dessa cobertura espiritual. Pergunta a missionária Sueli quem era ela antes de conhecer o bispo. Pergunta ao pastor Rafael quem ele era antes de conhecer o bispo. Pergunta à obreira Neide quem ela era antes de conhecer o bispo. Vai lá na nossa igreja e pergunta a eles quem ele era antes de conhecer o bispo. Quando eu estava à beira da morte, hoje eu entendo que Deus falou comigo. Quando Deus falou o nome apostólico dessa igreja, Deus falou comigo, eu vou dar uma unção apostólica. E hoje eu entendo, essa é a cobertura. É essa revelação do Espírito que Deus está dando à nossa vida para entregar a você de graça. E todos aqueles que entenderem no Espírito vão mudar suas vidas. O tempo de Deus nessa cobertura apostólica é para tirar você do anonimato. Porque Deus falou comigo, meu servo, eu vou colocar as pessoas que estão destruídas na sua vida, que estão arruinadas, estão acabadas espiritualmente, familiarmente. Irmãos, é verdade, 99% das pessoas que me encontram estão arruinadas. Quando não é financeiramente, é espiritualmente, é familiarmente, é exatamente o que Deus falou. Mas sobre nós há uma cobertura apostólica. E quem duvidar não recebe, mas quem crê, recebe. E vai ter mudança de vida. Namandakalabai. O próximo vídeo, eu vou falar como você, Namandasubinas, como você ativa esse mover profético de Bandai, para que você comece a vencer os demônios que entram pelos sonhos, que são os piores. São os piores. Porque no sonho tem pessoas que não precisam ir no centro de macumba para fazer pacto com Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás faz pacto com essa pessoa pelo sonho. Tem pessoas que se tornaram feiticeiros com pacto pelo sonho, só sem precisar ir diante de um pai de santo para receber os demônios no corpo. Tem pessoas que tiveram ações dos demônios fortes em suas vidas, sem ter ido em algum centro de invocação de demônios. Pelo sonho, Satanás fez tudo com essa pessoa. E a pessoa se tornou um demônio ambulante, que quando ela fala, a maldição pega. Que quando ela deseja mal, a maldição pega. Que quando ela quer destruir um casamento, a maldição pega. E a pessoa nunca foi no centro de macumba. Satanás fez tudo através do sonho na vida da pessoa. Porque ele sabe, irmãos, que nos sonhos de Deus é a arma forte contra Satanás. E Satanás falou assim, quer saber? Eu estou perdendo a batalha, tentando em portas que eles já fecharam. Então agora eu vou entrar na mente, vou entrar no sonho. E esse demônio que atua nos sonhos é um principado e potestade, não é um demôniozinho qualquer. É principados e potestade. Mas, porém, não tenha medo, não importa que ele seja. Pode ser o pior demônio do inferno. Deus tem armas forjada no fogo do altar para colocar na nossa mão para vencer cada demônio, não importa quem ele seja. Sabe por quê? Porque as nossas armas não são carnais, são espirituais.
arma forjada no fogo do altar, lá no trono da glória, sai fresquinha para vir na nossa mão. E com essas armas, qualquer espírito, seja ele comandante ou não, tem que dobrar-se diante do Deus da nossa vida e cair por terra. Pronto. No próximo vídeo, eu vou mostrar a você como ativar esse mover profético, para que você seja sensível ao Espírito de Deus. E aí você vai ser uma pessoa, é claro, com evolução. Você vai ser uma pessoa que você vai detectar primeiro as guerras no mundo espiritual e você vai sair na frente primeiro. Porque quem não consegue detectar sempre está lá atrás. É servo de Deus, mas anda lá atrás. É ungido de Deus, mas está lá atrás. É um pregador da palavra, mas sempre está lá atrás. Mas quem tem essa sensibilidade, não importa quem você seja, conhecedor da Bíblia, mestre ou analfabeto na Bíblia, Deus vai fazer você sempre estar na frente. Mas pastor, a Bíblia não diz que os últimos serão os primeiros? Quando a Bíblia diz, fala dos últimos serão os primeiros, não tem nada a ver de avançar. Os últimos significa aqueles que foram desprezados. Nós estamos sendo... Muita gente despreza o reino de Deus, despreza a nossa vida, despreza você que é servo de Deus. É isso que Deus está dizendo. Deus não está dizendo que você é o último, tem que ser o último em tudo, não. Quem está na ligação do Espírito é o primeiro a dar os primeiros passos. Mas e aquele que demora a perceber isso? É sempre o último a tomar a decisão no Espírito. Você quer ser sempre o último a tomar as decisões no Espírito? Ou você quer ser o primeiro? Não como um propósito de ser o melhor, não. Mas no propósito de saber que Deus está contigo e que Ele está lhe mostrando as batalhas, lhe dando direções de vencer ela. Sabe o que vai fazer? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai dizer assim: eu sou um servo de Deus e eu não vivo só de palavras. Eu não vivo só de palavras. Deus está comigo. Porque Ele fala, Ele cumpre e eu vejo as coisas acontecer. Irmão, você não tem noção quanto o bispo sofreu por não ter essa direção do Espírito. Eu era um assembleiano, eu não aceitava esse negócio de revelação, de profecia, de jeito. Eu já vim numa assembleia já destruída. Eu nasci numa assembleia que ainda estava mantendo as suas tradições, mas depois perdeu, como se uma pedra que desce um morro abaixo, sabe como é que é? Sim. Aí eu já estava com 12, 13 anos, a assembleia estava de morro abaixo, assim, ó. Pastores que não aceitam revelação, não aceitam profecia, não aceitam nada. Aí eu estava morrendo. Mas o Senhor me mostrou esse mistério. Eu vou compartilhar com todos os meus filhos na fé, com todos eles. Talvez você nunca viu o bispo na vida, mas você vai viver esse mover. Agora, uma coisa eu quero dizer a você. Eu sou um só. Talvez se você ligar para o bispo e não conseguir falar, se você mandar mensagem e levar 30 dias para me responder, eu sou um só. Eu não consigo ser como Deus e nunca serei, porque eu sou carnal e Ele é espiritual. Mas em breve, nós vamos ter um corpo incorruptível de glória. Mas enquanto estamos aqui, nós somos falhos. O bispo não consegue atender todo mundo. Mas pelo canal no YouTube, nós vamos abençoando muito vocês. E principalmente quem estiver comigo no grupo dos semeadores. Pronto. Aí vai ser forte. Deus abençoe todos vocês. Eu provoco a sua fé a você sair agora e compartilhar esse vídeo. E Deus vai honrar a sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês no poderoso nome de Jesus. Quando eu digo Assembleia de Deus desceu em Ribanceira, eu estou falando da minha, tá, minha filha? Eu estou falando da sua Assembleia, não, tá? Porque cada Assembleia tem uma direção de Deus. Eu estou falando dessa Assembleia de Deus, de onde eu vim, desceu em Ribanceira. Tem muita gente de Deus lá, mas infelizmente ela ficou no estreito. Amém, igreja? Mas que Deus abençoe a sua Assembleia de Deus aí, tá bom, meus filhinhos? Eu sei que Deus faz a diferença na vida de cada um
independente da igreja que você está. Esse negócio, meus irmãos, de dizer assim, sai dessa igreja, sai dela, sai dela, sai dela, sai dela. Sabe o que é isso? É querendo trazer você para o meu lado. Às vezes você não pode sair porque o esposo está lá, os filhos estão lá. Eu estou vendo irmãs que estão saindo de igreja onde o esposo está, filhas estão há 10, 15, 20 anos, e o filho começa a ir para as drogas, o esposo começa a se desviar. Tem que ter sabedoria, meus irmãos. Tem que ter sabedoria. Ou então tu vai perder a família. Vai perder todo mundo, depois vai ficar dizendo assim, Senhor, eu sou uma santa mulher de Deus, mas estou sendo derrotada. Mas é claro, as atitudes é incompatível com a atitude de alguém que recebeu a direção do Espírito. E aí? O que Deus vai poder falar alguma coisa? Não vai falar nada. Vai ficar vendo você sofrer. Tem que ter no Espírito para tomar a decisão certa. Deus abençoe muito vocês, no poderoso nome de Jesus. Tá bom, meus filhinhos? Glória a Deus. Forte essa revelação.